Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, existe uma história que até hoje divide opiniões. Uns dizem que tudo aconteceu de verdade. Outros já juram que foi invenção da vizinhança, um fruto do medo. Mas o fato é que no final dos anos 60, uma mulher se tornou o nome mais temido da cidade, acusada de cometer crimes terríveis. Ela foi batizada pela imprensa e pelo povo como a Bruxa de Sapolândia. No vídeo de hoje eu vou te contar o que realmente se sabe sobre esse caso e como o preconceito e a histeria coletiva podem ter transformado uma pessoa real em um dos maiores mitos urbanos do Brasil. Boa noite, curiosos! Eu sou a Isabela e você está no Ramos da Noite. Se você sente fascínio pelo sombrio, pelo sinistro, por lendas e mistérios, o seu lugar é aqui. E antes que a escuridão nos alcance, se inscreva neste canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Dessa forma, mais curiosos vão chegar até aqui. E, para começar, eu mal consigo acreditar que o primeiro vídeo do canal finalmente saiu. Eu queria muito que você sentisse assim a minha animação, porque esse é um projeto que eu venho planejando com muito carinho. Talvez você já me conheça de outros carnavais lá do Discômetra, onde a gente fala de esporte feminino. E se você não conhece, vai lá depois, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, apesar da energia ser a mesma, o foco aqui é outro. Aqui a gente vai mergulhar fundo no que a mente humana tem de mais complexo e também vai desvendar aqueles mistérios que a gente não consegue tirar da cabeça. Esse será o seu novo ponto de encontro para desvendar o que há de mais sombrio e intrigante pelo mundo. A gente vai mergulhar juntos em um universo de crimes reais, lendas, mistérios que desafiam a lógica e também aguçam a nossa curiosidade. Tudo feito, claro, com muita responsabilidade e respeito às histórias. E para dar esse pontapé inicial e inaugurar o canal com chave de ouro, eu escolhi algumas histórias. Os nossos primeiros vídeos serão dedicados a contar histórias de mistérios que aconteceram aqui no Brasil. Eu tô assim incrivelmente empolgada para começar essa jornada com você. Eu espero de verdade que você goste dessa nossa nova incursão ao lado sombrio e que continue comigo nessa caminhada de investigação e curiosidade, segurando a minha mão agora aqui, mas também lá no Discômetro. Agora se acomode e vamos desvendar o mistério de hoje. A história da chamada Bruxa de Sapolândia começa num bairro simples de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conhecido justamente por esse apelido, Sapolândia. O nome não era à toa. Vinha do terreno alagado, cheio de sapos, que deixava o local sempre úmido e difícil de acessar. Era uma região periférica, com pouca estrutura, onde a pobreza era uma dura realidade, e por isso as histórias de medo e superstições sempre encontravam um solo fértil para crescer. É nesse cenário que surge Célia de Souza. Nascida, segundo os relatos, por volta de 1920, ela se mudou para Sapolândia na década de 1950. Célia vivia de forma muito simples e, de acordo com seus vizinhos, ela cuidava de crianças enquanto os pais saíam para trabalhar. Ela era uma espécie de babá comunitária, uma cuidadora que todos conheciam, mas com quem poucos se aproximavam de verdade. O motivo? As pessoas diziam que Célia era estranha. Ela era reclusa, mexia com feitiços, fazia rituais e colhia ervas à noite. Aos olhos de uma vizinhança supersticiosa, isso bastou para que ela fosse vista com desconfiança e isolamento. Até aí, nada além de boatos. Mas tudo mudaria quando crianças começassem a desaparecer. Entre o final dos anos 60 e início dos 70, uma série de desaparecimentos de crianças começou a assustar os moradores de Sapolândia. Algumas voltavam depois de alguns dias, mas outras simplesmente sumiam para sempre sem deixar rastros. Como o bairro era cercado por matos e brejos, a primeira explicação era a mais simples.
acidentes. Mas o medo se transformou em histeria quando um grupo de crianças fez uma descoberta macabra. Ossos pequenos encontrados perto de uma área alagada, não muito longe da casa de Célia. A desconfiança que já pairava sobre a mulher isolada e com fama de mexer com coisa errada explodiu. Os boatos viraram acusações. Ela estaria sacrificando crianças em rituais. Sem demora, o nome dela virou sinônimo de bruxa. Uma denúncia levou os investigadores à casa de Célia. E foi lá que, durante uma vistoria, a polícia encontrou algo que mudaria tudo e chocaria o país. Covas rasas no quintal com restos de crianças. Além disso, foram encontrados objetos que, aos olhos da imprensa e dos moradores, eram provas irrefutáveis de atos macabros. Velas, ervas, garrafas com líquidos coloridos e bonecos de pano. Objetos muito comuns em práticas populares, mas que foram imediatamente tratados como evidências de rituais satânicos. A vizinhança se reuniu em frente à casa, gritando e exigindo justiça. E foi nesse clima de lixamento moral que Célia de Souza foi presa preventivamente. Os jornais da época não economizaram no sensacionalismo, transformando a tragédia em manchetes de horror. Os rituais da Sapolândia, sacrifícios, bruxaria, a história local virou escândalo nacional. O caso da Sapolândia entrou oficialmente nos tribunais. Célia de Souza e um homem que vivia com ela foram acusados de morte de crianças, maus tratos, ocultação de e curandeirismo. Os arquivos judiciais e as investigações revelaram um quadro complexo. O processo tratou de pelo menos 4 crianças, algumas de 3, 7 anos. Testemunhos afirmavam que até 11 crianças viviam sob os cuidados de Célia, muitas em condições de saúde precárias e que elas as espancavam ou alimentava de forma inadequada. Em pelo menos 2 casos, os corpos foram enterrados no quintal em covas muito rasas de aproximadamente 3 palmos. Célia negou veementemente as acusações. Ela argumentou que as mortes se deram por causas naturais, doenças, desnutrição e a falta de assistência médica na região pobre. Ela afirmou que o sepultamento no terreno teria sido consentido pelos próprios pais das crianças e uma prática informal em um lugar onde não tinha estrutura para funerais dignos. Mas o grande problema do caso era a falta de conclusões. O processo se arrastou por longos 2 anos. Célia permaneceu presa de 1969 até 1971. Nos autos foram encontradas algumas informações detalhadas, mas outras nesse mesmo laudo eram incompletos e a perícia era limitada. E as testemunhas se contradiziam. A confusão era tanta que até hoje não existe um número exato de vítimas. Alguns documentos falam em 4, outros em 5, outros em 6 crianças. O juiz, ao proferir a sentença em maio de 71, deixou clara a sua dúvida. Não havia provas de nexo causal. Ou seja, não sobraram evidências de que os maus tratos que podiam ter ocorrido foram a causa das mortes. Muitos danos e mortes ele mesmo considerou poderiam ter sido explicadas pela extrema pobreza, pelas doenças e pela negligência pública. Em julho de 71, Célia de Souza foi absolvida das acusações principais por falta de provas suficientes e foi libertada. Mas o estrago já tinha sido feito. Para a justiça, ela era inocente, mas na cabeça da população e da mídia, ela já não era mais só uma mulher. Ela era a bruxa de Sapolândia. A imprensa, quando imprimiu imagens chocantes dela agachada ao lado de covas rasas, ajudou a fixar para sempre essa versão de horror na memória da população. Célia simplesmente deixou a antiga casa de madeira e viveu o resto da sua vida à sombra do medo e do ódio. O que não foi comprovado, virou lenda urbana. O apelido Bruxa da Sapolândia ganhou vida própria. Moradores passaram a dizer que a casa ficou mal assombrada. Eles diziam que ouviam choros de criança, ouviam uma mulher de vestido escuro andando sozinha à beira do brejo. O nome Bruxa passou a simbolizar tudo o que havia de sombrio e perigoso naquele pedaço da cidade. Hoje, o lugar onde tudo começou é um bairro comum, mas a memória resiste. Em noites de chuva, há quem ainda evite passar por certas ruas só por precaução. Mas o que talvez mais assuste nessa história não seja a figura da bruxa em si, e sim a maneira como o medo coletivo e o preconceito religioso transformaram pessoas reais em monstros, forjando uma lenda que dura mais de meio século, mesmo após uma absolvição. Mas e aí?
O que você acha? A bruxa da Sapolândia foi uma criminosa que escapou da justiça, uma assassina que se aproveitou da fragilidade das crianças mais pobres, ou uma mulher injustiçada, vítima do preconceito, da superstição e do medo coletivo? Conta aqui pra mim nos comentários, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sino para não perder os próximos episódios, deixa o like, compartilha esse vídeo com quem também curte histórias reais e mistérios. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e eu te vejo em breve com mais histórias misteriosas.